Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Vinícius, sou biólogo paisagista aqui do canal Paisagismo Estratégico e hoje eu queria abordar esse tema, principalmente nós daqui, tô gravando esse vídeo em janeiro, né, de 2026. Aliás, para quem tá vendo esse vídeo na data que foi publicado, um feliz ano novo para você. E eu vejo muito, principalmente outros Instagrams de arquitetura, paisagismo, design de interiores, falando muito sobre as tendências do ramo, né, da área em que em que vão ser abordados durante o ano. E uma coisa que eu não gosto de fazer isso, né, tem vários motivos aqui do porquê que eu não gosto de seguir tendências no paisagismo. Então a ideia central desse caso aqui, né, é simplesmente 2, que jardins são espaços vivos, funcionais e de longo prazo, e tendências são temporais e nem sempre fazem sentido técnico. Porque para quem trabalha com plantas, principalmente assim, quando você faz um paisagismo voltado para essa parte com muitas plantas, às vezes plantas de grande porte, você sabe, ou você já viu, né, quem já está começando, em que o jardim ele só matura depois de um tempo, depois de 6 meses, depois de um ano, depois de 3, 5 anos, às vezes, dependendo da planta que você tem lá. Então, você trabalhar com tendências é muito desgastante para você, porque às vezes você vai colocar um jardim plantas, seres vivos ali, né, são plantas que vão se desenvolver, vão ter uma cara nova, vão maturar aquele jardim para ele ter o seu design final depois de quase um ano, por exemplo, depois de 6 meses, um ano, e até lá já acabou a tendência. Mas vou destrinchar isso aqui, né, da ideia central, tem alguns tópicos legais que a gente pode abordar aqui, e principalmente que o que eu acho, né, que o jardim ele tem que ser atemporal. Porque, como eu falei, né, tendências passam, então daqui a 6 meses vai ter uma outra tendência, que vai ter uma outra tendência depois daqui a um ano, que vai ter outra tendência daqui a 2 anos, depois volta a tendência anterior. Então, você trabalhar com a expectativa de tendências, principalmente com o seu cliente, isso é muito ruim, que você vai ficar à mercê de tentar toda hora pegar tendências, sendo que elas passam muito rápido. E os jardins são investimentos de longo prazo, ou seja, muitos dos casos, o jardim não é feito de uma paulada só, né, de uma só, assim, de uma implantação só. Às vezes acontece de ser 2, 3, 4 vezes de implantação ali, de você colocar plantas que se desenvolvem mais lento primeiro, você colocar outras plantas, aí o seu cliente ele vai, junta mais um dinheiro para fazer a outra parte do jardim. Então ele é um investimento de longo prazo, então às vezes até no próprio planejamento, você faz o projeto só é executado daqui a um ano, por exemplo. Então é um jardim, é um investimento de longo prazo. E a beleza duradoura é mais importante que o modismo, ou seja, não adianta a gente fazer uma coisa que é muito nichada para aquela tendência, sendo que depois de um tempo já fica muito cafona, fica muito brega, fica uma coisa enjoativa. Então, valeu a pena você fazer um investimento alto, você ter todo esse trabalho para fazer uma coisa que no final você não vai ter uma beleza duradoura? Não vale a pena. Pelo menos para mim, assim, eu acho que não é interessante você ir para esse lado. E um bom projeto, a tendência dele é sempre envelhecer bem. Você percebe que grandes projetos, né, como Burle Marx, outros paisagistas aí bem conceituados, você vê que tem jardins aí de anos e anos, e os jardins estão sempre bonitos, estão sempre em alta deles. Por quê? Porque é um jardim bonito, um jardim que envelheceu bem. Então, a gente tem que manter isso, fazer um jardim atemporal, um jardim que não seja uma tendência. Você pode utilizar, assim, algumas coisas da tendência, por exemplo, madeira, algum aparato novo, alguma tecnologia nova, uma ferramenta, algum móvel, algum estilo paisagístico novo, você pode utilizar, mas você sempre tem que pensar lá para frente, tá bom? Vamos voltar aqui também agora no caso, cada cliente é único, né? Ou seja, não adianta a gente fazer tendências, sendo que o seu cliente, ele tem um estilo de vida diferente. Por exemplo, eu faço um bem tropical, um bem, assim, badalado, cheio de coisa, assim, que remete à badalação, sendo que seu cliente é super tranquilo, ele mal faz festa. Então não adianta, assim, você fazer um paisagismo desse estilo, que está em alta, mas sendo que não tem nada a ver com o estilo de vida do seu cliente.
E também a rotina e tempo, né, disponível, não adianta você colocar também muitas vezes as tendências ou alguns tipos de plantas que estão em alta, às vezes ela requer muita manutenção, requerem muito apreço ali, tem que ter sempre um cuidado, tem rotinas especiais ali com a planta, e às vezes seu cliente ele trabalha muito, ou ele não tem aquela paciência de estar usando ali no jardim, usufruindo dessa etapa de manutenção, que muitos clientes gostam de botar a mão no jardim, ou dependendo da mão de obra especializada que vai o jardineiro, por exemplo, a empresa responsável, por ser uma tendência, às vezes não estão nem acostumados a mexer com aquele tipo de produto ou de planta, então você acaba tendo problemas. Então, é interessante você ver isso também, a rotina e tempo disponível para manutenção. Tem que tomar cuidado com isso. Gastos pessoais, né, que devem ser gostos pessoais, desculpa, gostos pessoais devem ser prioridade, né. Não adianta você fazer uma coisa completamente linda, maravilhosa, na tendência do paisagismo, sendo que seu cliente não gosta. Seu cliente queria outra coisa. Então você é a ponte entre o seu cliente quer e o que vai funcionar, entendeu? O jardim, ele deve representar o morador e não o Instagram, isso pega até um pouco aqui em cima, né, dos gostos pessoais. Não adianta você fazer aquele jardim instagramável, sendo que ele não conversa com o estilo de vida, aquelas características do dono do jardim, ou seja, do morador, dos moradores ali. Então vai valer a pena você fazer um jardim que é instagramável, que tira foto do Instagram, mas que não remete àquela personalidade dos moradores da casa? Então é uma coisa a se pensar. No caso que é climática, né, e regional, isso aqui são parâmetros mais técnicos, né, que nem toda tendência ela vai respeitar o clima local. Não adianta eu colocar plantas de tendência que são de frio no calor, entendeu? Elas vão sofrer bastante. Plantas da moda nem sempre se adaptam, né? Então, por exemplo, você coloca uma araucária, por exemplo, num local no Nordeste, ela não vai se sentir bem. Então, você vai ter muitos problemas, sendo que você pode ter maior risco de perdas e retrabalhos nisso, porque você vai colocar uma planta aqui, geralmente plantas de tendência, o valor aumenta, então você tem um risco maior de perder uma planta cara, e a valorização de espécies, você não tem essa valorização, né, de, tipo assim, você colocar ali uma espécie legal, regional, bonita, você vai estar valorizando outras espécies que não são adequadas. Então, são coisas a se pensar aqui. Esses são parâmetros mais técnicos, né, para quem já começa a trabalhar na área, vai entender facilmente o que eu estou falando aqui, que muitas das vezes os clientes vão querer colocar plantas que ele viram no Pinterest, às vezes você nem encontra planta no Brasil, mas ele quer porque quer. Verdade, né, acima da estética, que eu particularmente, eu gosto de jardins funcionais, eu trabalho com jardins funcionais, que eles precisam ter uma funcionalidade ali, o jardim ele tem que ser bonito, mas ele tem que ser funcional. Entendeu? Que ele precisa ser usado. É um jardim, você faz um ambiente de quê? De conforto, de, de interação, de funcionalidade ali, de às vezes alimentar, por exemplo. Você vai trabalhar com hortas, frutíferas, punks e etc, né? Pra você poder fazer ali. Pode fazer todo um ecossistema ali de agrofloresta, por exemplo, também você pode fazer no seu jardim. Então, você pode ter uma coisa bonita, mas você pode ter algo funcional. Então, geralmente tendências eles pegam muito na parte fotográfica, apenas fotográfica e esquece do funcional. Uma circulação correta, né? Não adianta eu fazer uma coisa maravilhosa e ninguém passar. Então, você com não ter uma circulação boa, você ter umas sombras de conforto térmico, você ter ambientes agradáveis, né? Principalmente em locais tropicais, em locais que batem muito sol. Então, é legal você ter esses confortos. E também ter segurança, né, principalmente para crianças, pets e idosos. Não adianta eu colocar aquele piso caríssimo que escorrega e você tem criança e você tem idosos na casa, né, morando na casa, ou ter colocar plantas que são venenosas para pets e para crianças, que têm espinhos que possam machucar. Então, é algo que deve ser pensado. Os custos, né, também é uma parte importante, né, custos e manutenção a longo prazo, né, que tendência geralmente costuma encarecer o projeto, porque se você reparar,
Qualquer móvel que esteja em tendência, ele vai ser o dobro do preço de um móvel que relativamente bom ali, um móvel que você conseguiria utilizar no projeto. Então, quem trabalha com essa parte, além de plantas, utilizando móveis e outros acabamentos no jardim, vai entender o que eu estou falando, em que no pisos, principalmente revestimentos, móveis, materiais, decoração, eles tendem a ficar muito mais caros quando estão em tendência. E atenção, né? Porque existem coisas, principalmente quando sai em tendência, que, às vezes, como eu falei na parte anterior, existem os profissionais de mão de obra ainda não conhecem muito como é que faz a manutenção em determinados móveis, determinados circuitos ali, determinadas plantas. Então você pode até exigir mais a manutenção, aumenta o custo da manutenção e exige mais manutenção, porque às vezes você não vai conseguir fazer um, um trabalho certinho ali da manutenção daquele negócio. Às vezes você nem tem na região. Então você vai ter que botar a mão na massa, seu cliente vai ter que botar a mão na massa e muitas das vezes vai dar problema. É o que eu falei anteriormente, aumenta o custo mensal do jardim, porque você vai ter esse problema de coisas tendência, geralmente você tem um custo mais elevado com a manutenção, e que às vezes, muitas das vezes, pode gerar até uma frustração no pro cliente, porque ele quer comprar aquilo como algo bonito, algo que ele viu, que ele achou super interessante, quando vê, só dá dor de cabeça para ele. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sustentabilidade, né, para quem trabalha para essa área que quer ver uma sustentabilidade, quer ver um mundo melhor, quer ver preza por isso, né? Então, vale a pena você fazer isso, você trocar, por exemplo, toda a mobília por algo que é da tendência, ou trocar várias plantas porque é da tendência. Então, a gente tem que ter o uso consciente, né, de recursos naturais ali, das plantas, você ter menos desperdício de material, você ter menos reformas e trocas frequentes, e você ter um jardim mais equilibrado, né? Porque se você faz toda hora essa troca, você vai desequilibrando aquele microecossistema que você faz. Então, é legal você pensar sobre isso. Sobre que, poxa, a gente trabalha com essa parte de querer trazer a planta para nossas vidas, para ter uma vida mais equilibrada. A gente esquece completamente dessa coisa de desperdício, de ficar fazendo cada vez mais, tirando coisas que estão boas, né, que estão móveis bons para você trocar por coisas que só porque é tendência, só porque é novo, entendeu? Então é uma coisa a se pensar. Esse aqui é mais para profissionais, né, principalmente com projetos. Você tem esse Quando você faz com tendência, você faz muito copia e cola. Então o projeto ele não tem aquela sua assinatura, ele não vira um paisagismo autoral, você não se diferencia no mercado e você apenas está seguindo uma moda. E como você pode ver, a maioria dos grandes paisagistas, eles não seguem a moda, é eles que fazem a moda. Então, não falando, todo mundo tem que ser um grande paisagista, tem que inventar a moda. Assim, você tem que ter o seu, né? Quando a pessoa olha o seu projeto, o seu paisagismo, ele olha e fala, não, esse projeto foi feito por fulano. Não é legal você ter esse reconhecimento, óbvio. É, você respeitando, né, as características e necessidades do cliente e tudo, mas você tendo o seu temperinho, o seu toque, né, com a sua assinatura. Então, você fazendo isso, você se eleva mais como um profissional. E a última aqui, né, que o Instagram ele não é um parâmetro técnico. Então, não adianta o seu cliente vir porque quer que ele viu aquela foto do Instagram de uma casa em Trancoso que quer fazer daquele estilo. Então, assim, ele não é um parâmetro. Então, porque as fotos elas não vão mostrar a manutenção. Isso você tem que deixar bem claro para o seu cliente. Então, as fotos elas não mostram manutenção, não mostram os problemas futuros que vai acontecer, que você vê muita planta em lugar errado, entendeu? Virando tendência, mas a planta daqui a uns 5, 6 anos já vai começar a dar problema de encanamento, vai destruir piscina, vai destruir parede. Então, a realidade que ali é tudo bonitinho, né, a imagem fica perfeita, você sabe que imagem você ali satura um pouquinho, você mexe ali nas configurações de cor e tudo, a luz, aí quando a pessoa vê a foto na realidade, né, a foto diferente da realidade, vê que a planta fica bem diferente, né, do mundo real. Então isso pode dar frustração também.
E o jardim real é vivido, né, ele não é postado. Se você quer fazer um jardim para postagem, principalmente quando você é no estabelecimento, aí já são outros 500. Então você faz um espaço ali para as pessoas justamente poderem tirar foto. Mas agora quando é um jardim para uma casa, o jardim ele tem que ser vivido, ele tem que ser apreciado, ele tem que ser maturado com o tempo com a família ali, em que ele vai se moldando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Que o Instagram ele não é parâmetro para você ter, ele pode ter uma ótima ferramenta para você conseguir estudo de referência, para você entender ali o que você consegue fazer, opções, aumentar sua criatividade. O Pinterest também é uma excelente ferramenta, várias outras também tem aí, mas lembrando que ele não é um parâmetro técnico, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse, desse mapa mental aqui que eu achei bem pertinente fazer realmente nessa época, né, para a gente poder discutir um pouco sobre isso, sobre tendências no paisagismo, e eu espero que vocês tenham gostado. Então, fica um forte abraço para vocês, um feliz ano novo e até a próxima.